Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida mais uma vez esse vídeo. A palavra de Deus, ela em Mateus capítulo de número 25, está falando claramente acerca de a parábola das 10 virgens. E o interessante, queridos, é que havia 10 virgens. E muitas vezes nós pregamos, nós ensinamos e muitas vezes nós excluímos as 5 loucas e trazendo para o significado ao pé da letra, nós iremos observar uma coisa, é que as 10 era crente. As 10 virgens que o texto está falando da parábola das 10 virgens, as 10 eram crentes. As 10 estavam esperando o noivo. As 10 tinham suas lâmpadas. As 10 tinham seu azeite. As 10 foram ao encontro do noivo. Mas a grande diferença entre as 5 loucas e as 5 prudentes era a reserva. É aí onde está o mistério, é a reserva. Porque se você for observar, as 10 estavam esperando o noivo. Sabe por quê? Porque as 10 foram ao encontro. As 10 sabiam que o noivo ia voltar. Elas estavam prontamente esperando, mas 5 estavam despreparadas. 5 eram loucas, porque não tinha reserva de azeite para colocar na sua lamparina. Então foi por isso que quando o noivo ele chegou, as 5 que tinha as suas reservas estavam preparadas. Se você for observar o texto, você vai ver que as 10 dormiram. As 10 foram ao encontro do noivo e as 10 dormiram. Todas as 10 adormeceram. A Bíblia diz que adormecendo, todas adormeceram. Mas quando o noivo deu o seu brado de glória que voltou, daí então as prudentes tinham reserva para colocar nas suas lamparinas e as loucas procurou e viu que as suas lamparinas tinham se apagado. Então, a diferença estava na reserva do azeite. Então, veja bem, você tem que ter azeite na sua reserva. Você não pode deixar de ter, ainda que você tenha pouquinho, mas você tem que ter. Se você observar aquela viúva lá de 1 Reis, capítulo 17, e o versículo 8 por diante, a viúva de Sarepta, no versículo 14 do capítulo 17 de 1 Reis, quando o profeta chegou lá, que pediu a ela água, que ela foi buscar água, que quando ela chegou, que ele pediu algo para comer, ela disse, eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite na botija e um pouquinho de farinha na panela. Ou seja, ela tinha alguma coisa. Ela não estava zero de tudo, ela tinha um pouquinho. E é no pouquinho que Deus vai multiplicar. E é no pouquinho que Deus vai te usar. Você tendo pouquinho, você está se arrastando, mas você não deixou de ter o azeite. Você sempre tem que estar tendo, porque a tua lamparina, ela jamais, em hipótese alguma, ela pode se apagar. Porque o azeite, ele servia naquela época como alimento. Para fazer um bolo, para vender, era algo raríssimo. E o azeite também, ele serve para pegar fogo. Então, se você está com a tua reserva cheia, então o fogo vai pegar. E aí você vai ser usado por Deus. Porque a tua reserva, ela está lá em cima. Então Deus, ele quer te usar naquilo que você tem. Não deixe apagar a tua lamparina. As 5 loucas, elas não tinham
E de repente, quando o noivo voltou, elas não puderam subir. Então veja bem, as 10 era crente, as 10 estavam esperando, as 10 foram ao encontro do esposo e as 10 adormeceram. Mas as 10 não tinham azeite de reserva. Só tinha 5. E as 5 que tinham azeite de reserva, ela pôde entrar nas bordas e as 5 loucas foram comprar. E enquanto foram, as portas se fechou e foi tarde demais. E quando elas chegaram, bateram a porta e o esposo disse assim: agora é tarde demais, vigiai e orai, porque não sabei o dia nem a hora em que há de vir o Filho de Deus. Então vigie e ore, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus ele vai voltar. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.